pessoas, eu sou a Bia Rosante, sim, você está na Atitude Literária, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e venha ser parte dessa grande família Atitude Literária. Hoje a gente vai conversar o quê? Sobre uma duologia que foi uma grande descoberta para mim, foi surpreendente, foi muito bacana a leitura e que eu resolvi então trazer para vocês 5 motivos para que vocês leiam também, que é The Girl From Everywhere. Então aqui a gente tem o primeiro volume, que é o Mapa do Tempo, e o segundo volume, que é o Navio Além do Tempo. É uma publicação da editora Morro Branco e eles estão assim, absurdamente lindos, tá? São edições bem bonitas. Então aqui a gente vai conhecer a Nyx, que junto com seu pai e uma pequena tripulação, ao todo eles são 5, eles viajam num navio estilo caravela, que é o Temptation, através do tempo e séculos e de um continente para o outro, de um lugar para o outro, desde que eles tenham em mãos o mapa certo. Esse mapa ele precisa ser desenhado à mão, ele precisa ter sido feito naquele tempo, datado, tudo certinho, para que eles possam então fazer essa viagem pela névoa. E ainda que eles usem esse mapa uma vez, eles não podem mais usar mais. Esse mapa meio que perde o efeito, sua magia. Claro que eles poderiam viajar usando outros meios de transporte, mas a maneira que eles encontraram de não serem vistos ou de não deixarem rastros foi o navio. Então eles adaptaram este navio também para que ele possa atender o maior número de exigências para cada época. Então eles conseguem modificar detalhes que façam com que o navio passe despercebido ali entre os portos, tá bom? Então é isso. A princípio, então aqui no primeiro livro a gente tem então a Nyx nessa jornada junto com o pai dela. O pai dela tem como missão voltar para Honolulu num ano específico, que foi no ano que a Nyx nasceu, porque foi no ano que ele perdeu o grande amor da vida dele, que é a mãe da Nyx. Então esse é o objetivo de vida do Slate, que é voltar para essa data, reencontrar o grande amor da vida dele. Só que ao fazer isso, ele não sabe o que acarretaria. Ele não sabe se a Nyx deixaria de existir. Não tem como ele saber, porque foi no ano que ela nasceu. Quais as consequências? E isso é meio que é a culpa da Nyx. Ela quer muito poder fornecer ao pai dela esse alívio de reencontrar a mãe. Ela também nutre um desejo de poder conhecer a mãe, ao mesmo tempo que ela teme o que vai acontecer com ela, o que vai ser dela se esse encontro acontecer. E, gente, é incrível. Sabe, é uma duologia que fala sobre crescimento, amadurecimento, sobre o poder de você viajar no tempo, de manipular o passado, de alterar alguma coisa e qual o efeito que isso vai ter lá na frente. São livros que trazem muita representatividade, a história é envolvente, toda essa dinâmica da viagem no tempo é muito bacana e ficou muito bem explicado pela autora no enredo da história. Ela soube como trabalhar isso e isso é muito legal, porque ela também adiciona muitos elementos fantásticos, o que torna essa leitura também uma fantasia. Então é muito legal mesmo, e tudo vai fazendo muito sentido, porque foi muito bem empregado, muito bem colocado. Então você não fica com dúvidas, você não fica perdido, você entende essa viagem no tempo certinho. Então super vale a pena. Então agora eu vou trazer para vocês 5 motivos para que vocês venham conhecer essa história. Eu vou olhar aqui um pouquinho pro lado, que eu não quero deixar passar nada, tá? Então eu fiz um rascunho. O primeiro motivo, com certeza, é a própria Nyx e a sua jornada de conhecimento, né? Como eu falei pra vocês, a Nyx ela é uma jovem de 16 anos e tudo que ela conhece e tudo que ela viveu foi a bordo do Temptation. Ela nunca saiu de lá. A vida dela é esse navio. E o pai. Só que o pai, durante muito tempo, até que ele tentou ter uma relação pai-filha, uma relação amorosa, só que ele não conseguiu. Ele é viciado em ópio, ele é obcecado com essa ideia de encontrar o mapa certo com o Honolulu para reencontrar a mãe da Nyx. A vida dele é isso. Então ele acabou negligenciando muito essa jovem. Só que isso não define a Nyx. Ela é corajosa, ela é determinada, ela é inteligente. Inclusive ela tem um papel fundamental porque é ela que analisa cada mapa, descobrindo se ele é ou não apto para ser usado. Então ela é uma navegadora brilhante. Inclusive a Nyx gostaria muito de ser navegadora no sentido de navegar pela névoa, porque quem faz isso é o capitão, que é o pai dela. A Nyx nunca aprendeu, o pai dela nunca ensinou. Então, mesmo com todo esse peso de
será que o que vai acontecer comigo? Será que eu vou sobreviver? Será que eu não vou sobreviver? A minha existência vai ser dizimada se a minha mãe for encontrada. Eu quero ver minha mãe. Então eu tenho essa culpa de querer ver, ao mesmo tempo que eu tenho essa necessidade de querer sobreviver. Então tudo isso faz parte desse crescimento dessa jovem. Como ela vai descobrindo emoções básicas, como o primeiro amor, essa questão de querer talvez sair do Temptation, encontrar o seu próprio navio, sua própria tripulação, e poder viajar para onde ela quiser, livre dessa preocupação, dessa culpa, sabe? Porque na cabeça dela também, ela sente que o pai dela quer que ela suma. Então é uma história muito bacana, e essa jornada da Nyx é um dos motivos que vocês precisam conhecer esse livro. O segundo motivo é que é uma tripulação que é pura representatividade, sabe? É diversidade, eu acho que é essa a palavra. Primeiro porque a gente tem a Nyx, que ela tem uma ascendência chinesa e americana. Então a gente tem ali uma protagonista de origem chinesa, né, que eu falei, da mãe dela ali. Então é muito legal a gente já começar por aí, né? É uma protagonista asiática, né? O segundo é a Bi, que ela é de uma tribo africana. Ela é lésbica e ela é viúva. E ela é extremamente corajosa. A história da Bia é interessantíssima e a gente vai conhecendo ao longo dos capítulos ali. E é muito legal também ter isso. E a gente também tem o Kashmir, que ele é uma figura que eu não posso falar muito, mas assim, é uma figura encantadora. Ele é um ladrão, ele se orgulha de ser um ladrão, ele é um ótimo ladrão e vive se metendo em confusão por ser assim. E ele também vem de um lugar muito específico e interessante da história. Ele seria ali uma figura mitológica, sabe? Uma coisa meio assim. Mas é muito interessante mesmo. E eu acho que vale super a pena ter toda essa representatividade, essa diversidade de personagens e histórias que se cruzam e se, sabe, entrelaçam. Foi muito legal mesmo ver isso na história, porque, como eu falei, a tribulação só são eles 5. Então você ter 5 figuras completamente diferentes uma da outra, que vieram de lugares diferentes, em situações diferentes, enriquece muito o enredo, sabe? É muito legal. Terceiro motivo é o poder de navegar pela névoa. Como eu falei, se eles estiverem a bordo do Temptation, eles podem viajar muito mais do que pelos 7 mares, mas viajar através dos séculos, dos anos, da década, de uma história para outra, até lugares que são místicos, lendários. E isso é muito legal. Você já imaginou ter esses poderes de viajar, sabe? Então isso é muito, muito bacana. E a história... E a autora, ela consegue de fato trabalhar isso muito bem, como eu já falei, né? Então, essa questão da viagem no tempo, os termos náuticos que ela usa, que vai muito além do que a gente já está acostumado em outras histórias que tem um navio. Então, é uma história bem rica. Eu acho que a autora, ela dedicou bastante tempo para aprender, para pesquisar, para criar um enredo rico e que fosse bem verídico. Então é bem legal mesmo esse poder do navegar pela névoa, a busca dele pelos mapas perfeitos, de encontrar os mapas que sejam desenhados à mão, certinho, datados. E se eu quero voltar, como é que eu faço? Será que eu consigo encontrar alguém que possa desenhar um mapa para mim? Então é muito legal mesmo toda essa experiência da viagem e por isso é um motivo. O quarto motivo são os questionamentos e as reflexões que o livro promove. E, em primeiro, eu falo assim, o relacionamento entre pai e filha, né, a questão do Slate e da Nyx, a maneira, tipo, essa obsessão que o pai dela tem de voltar no tempo, de encontrar a mãe, independente de saber o que vai acontecer com a Nyx ou não. A gente também questiona bastante a questão do se você mudaria o passado. Se você tivesse esse poder de poder voltar no tempo, você sabe que alguma coisa vai acontecer e você alterar isso sem você saber a consequência, sabe? Porque às vezes uma vírgulazinha que você mudaria lá no passado reverberasse de uma forma gritante aqui no futuro ou no presente. Então, gente, vocês já pensaram em como seria ter esse poder? Em como ele, ao mesmo tempo que é incrível, ele é perigosíssimo, porque assim, se isso cai nas mãos de pessoas irresponsáveis, inconsequentes ou pessoas egoístas, então assim, sei lá, sabe, você mudaria toda uma história, você tá preparado para lidar com todas as consequências deste poder. Então é muito, muito, muito legal mesmo. Acho que a história ela traz uns questionamentos bem relevantes e interessantes. E por fim, mas não menos importante, o meu quinto motivo é um romance não estereotipado. Porque o que acontece? Apesar de a gente ter sim um romance aqui na trama, ele fica muito ali por trás. Ele não é algo gritante na narrativa, então ele não é algo que rouba
toda a cena do que tá acontecendo, sabe? Então a gente tem a Nyx, que cresceu e viveu a vida toda, ela não tem experiências, a vida dela é aquilo ali, e a gente tem, né, a figura que vai... Não sei se eu posso falar o nome, se soaria como spoiler, mas assim, a gente percebe que ela, ao mesmo tempo em que ela quer se julgar sem culpa, sem nada naquele romance, ela ainda pensa na pouca experiência dela, de como seria isso. É um romance que realmente ele não é estereotipado, até porque ele não acontece assim, sabe? Não é um romance instantâneo, não é uma coisa que desabrocha do nada. Até mesmo no segundo volume, quando a gente tem aqui levemente uma brincadeira que poderia soar como um triângulo amoroso, e a autora flerta com isso, mas de uma maneira bem interessante, que não ameniza, não tira o foco do que seria a história em si. Então eu acho bem legal. Acho que vale super a pena vocês lerem mesmo. Então esses foram os meus 5 motivos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado curiosos para conhecer e que vocês conheçam. Se já tiver saído a resenha no blog, vou deixar o link aqui embaixo. Senão vou deixar o link lá do blog Estante Diagonal, que foi no blog onde eu resenhei estes livros, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixe seu joinha e venha ser parte dessa grande família, tá bom? E não esquece de deixar aí nos comentários o que vocês querem ver por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!